Olá, aqui é o Mário Breder do Café Fora da Caixa. Hoje quero falar com vocês sobre aquele versículo bastante conhecido: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí, o que é de Deus afinal de contas? Bem, você já deve ter visto alguma coisa aí na internet ou alguém fazendo alguma pregação e dizendo assim: de Deus é o amor, é a paz, é a virtude. Não, nada a ver, irmão. Ou até mesmo somos nós. Nós somos de Deus e devemos ser dados a Deus. Tá errado. É, tá certo, mas tá errado. Sabe como é? Tá certo, porque todas essas coisas são de Deus. Amor, paz, virtudes, a gente, tudo isso é de Deus. Claro. Mas está errado. Por quê? Porque neste contexto, nesse versículo, a gente começa a separar que não, isso aqui é de Deus, aquilo não é. Bem, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. O resto, tudo foi criado por Deus. Mas, então, o que Jesus quis dizer com dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Vamos pensar um pouco. Vamos tentar entender o contexto. Bem, quando você vai lá na Bíblia e começa a ler o Evangelho todo, você vai vendo que Jesus vai falando do Evangelho, vai pregando e vai fazendo milagres. E muitas coisas acontecem. Primeiro porque um dos primeiros milagres que ele fez, ele curou um cego de nascença, mas fez isso no sábado. No sábado sagrado. Sim, o pessoal ficou louco, aqueles fariseus ficaram malucos já com ele. E aí começaram a perseguir. Cada vez que ele falava mais coisas, o pessoal ia ficando mais irado. Jesus chegou a ficar um tempo no deserto. Depois ele volta, faz um milagre maravilhoso que ninguém nunca tinha visto ainda, que foi a ressurreição de um morto de 4 dias, seu amigo Lázaro. Depois disso, ele tem uma entrada triunfal em Jerusalém. Imagina só, Jesus chega montado num jumentinho e o povo todo clamando: Hosana, Hosana ao rei! Até as crianças estavam clamando por Jesus. Isso deixou os fariseus mais malucos ainda, porque era o povo nas ruas clamando por ele. E aí ele vai e fala de Jerusalém que ia ser destruída, chora por Jerusalém, mas depois ele vai e faz algo ainda muito marcante. Ele vai lá e expulsa os cambistas da porta do templo, chuta tudo aquelas pombas, aqueles cambistas todos, faz um chicote e pega os caras de jeito. Aí que eles ficaram mais loucos ainda e começaram a perguntar: Ei, Jesus, que autoridade você tem para fazer isso? Jesus conhecia o coração deles e perguntou: que autoridade João Batista teve para fazer as coisas que ele fez? Veio dos céus ou é da terra? Então, como eles não responderam a pergunta, Jesus disse para eles: se vocês não me respondem a minha pergunta, também não respondo a sua. Mas por que será que tinha cambistas na porta do templo? Muitas vezes a gente passa batido por essa palavra cambista ali, porque a gente sempre lembra que Jesus estava chutando tudo ali, ele tinha muita gente que vendia as pombas, vendia os animaizinhos para ser sacrificado, e a gente acaba só associando o cambista àquele cara que vendia esses animais. De todos os lugares do mundo vinham pessoas para adorar a Deus e para participar das festas, e levavam dinheiro, levavam dízimo, levavam oferta. Porém, cada um levava o dinheiro de um lugar, da onde eles trabalhavam, da onde eles viviam. Esse dinheiro, ele tinha uma imagem de um líder, como o dinheiro que a gente tem hoje, que tem fotos de presidentes e tudo mais. Esse dinheiro que tinha essas imagens não eram aceitos dentro do templo, por um simples fato de ter a imagem de um líder pagão. Então, dentro do templo, só se aceitavam a moeda chamada shekel, que era a moeda oficial que podia ser dado dízimos e ofertas com ela. Para que essas pessoas que vieram de outros países pudessem dar o seu dízimo e sua oferta, haviam cambistas na porta do templo que faziam a troca do dinheiro. Mesmo o dinheiro dos judeus que viviam ali em Jerusalém, eles trabalhavam dentro do sistema do Império Romano. Então eles tinham dinheiro que era dinheiro de Roma. Esse dinheiro era então trocado pelos cambistas que ficavam na porta do templo, e aí a pessoa podia ir lá e dar o dízimo e a oferta. A variação do câmbio aí é que é algo importante. Quem determinava quanto que o shekel valia em relação às outras moedas do mundo eram os religiosos. E ali havia covil de ladrões, como Jesus disse.
Haviam pessoas corruptas que faziam isso para pesar sobre o povo. Então Jesus ficou irritadíssimo ao ver tudo isso, pegou, fez um chicote, e a gente tem na Bíblia um relato de Jesus usando força física e usando arma, um chicote no caso, para expulsar esses ladrões do templo. Então imagine como os sacerdotes ficaram malucos quando isso que era o sistema deles foi quebrado por Jesus. E imagine como o povo, que já tinha aclamado Hosana ao rei quando Jesus entrou em Jerusalém, ficou feliz e ficou eufórico ao ver Jesus enfrentando aquele sistema podre que existia ali. Então eles começaram a pensar: como podemos fazer para prender esse Jesus? Bem, não dá para prender ele simplesmente por questões religiosas, porque o povo apoia ele. Eles então tramaram um plano. Ora, esse povo que está clamando Jesus, que está indo com Jesus, nós sabemos o que eles não gostam. Eles não gostam de pagar imposto para César. Vamos fazer uma pergunta sobre isso. Aí eles mandaram pessoas disfarçadas, fingindo que eram pessoas que gostavam de Jesus, bajuladores até. Junto com eles, eles mandaram alguns de Herodes ali. Por quê? A ideia era, se Jesus respondesse que não se deve pagar imposto, Herodes prendia ele. E aí os líderes religiosos saíam de boa. Não foi a gente que prendeu, não foi a gente que fez isso. Ele que foi contra aí o sistema e Herodes prendeu ele. Pronto, se livrava do problema. Se, porém, Jesus dissesse que tinha que pagar o imposto, aí ele perdia um pouco do apelo popular, as pessoas iam começar a ficar chateadas com eles, iam se afastar, e aí eles iam lá e colocavam alguma questão religiosa para prender Jesus. Essa era a ideia. Mas eles não contavam com toda a sabedoria de Cristo. Jesus foi e falou: hipócritas, eu sei o que vocês querem. E aí ele falou assim: dá uma moeda aqui, me dá aí esse dinheiro que tem que pagar o imposto. E aí ele pegou a dracma, e o que tinha na dracma? A imagem do líder da época, de César. Aí ele falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele foi no âmago dos fariseus. Ele foi no âmago daqueles caras que ensinavam: olha, vocês têm a obrigação de trazer o dízimo e a oferta. E ainda falava assim: esse dinheiro é impuro, me tragam tudo em shekel, porque é isso que é de Deus. Então, Jesus pegou eles naquilo que eles tinham ficado revoltados com Jesus por ter quebrado a banca dos cambistas. Este versículo, essa citação de Jesus, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fala sobre dinheiro. É só sobre dinheiro. Ele está deixando bem claro: dai a dracma que tem que ser pago o imposto para César, pague com isso. E o que tem que ser dado a Deus, dê a Deus. Como os religiosos ensinavam: dízimos e ofertas em shekel. Mas a gente pode pensar, esses sacerdotes, esses religiosos estavam pesando sobre o pessoal. Jesus então estava dizendo que tinha que fazer o que os fariseus mandavam? Sim, é isso mesmo. Jesus disse para fazer o que os fariseus mandavam. Façam o que eles mandam, mas cuidado para não fazer o que eles fazem. Se você for em Mateus 5:20, você vai ver que Jesus estava falando até além. Jesus disse: se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, certamente vocês não entrarão no reino dos céus. Mas, caramba, Jesus quer que o quê? Que eu trabalhe e dê tudo na igreja, é isso? Calma. É importante a gente lembrar o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo o que foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é aquele que criou todas as coisas. Tudo o que existe é de Jesus. E olha só, esse capítulo de 1 João ainda continua dizendo assim: e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos aqueles que nele creem. Então tudo é de Deus e você foi feito
filho de Deus. Se você é feito filho de Deus, tudo é seu. Basta apenas a gente acessar o conhecimento e a sabedoria que estão escondidos em Jesus. Jesus tem tudo para te dar. Tudo está em Jesus. Tenha posicionamento. Jesus te ajudará em tudo que você precisa fazer. Deus te abençoe. Dê um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative aquele sininho para a gente poder ficar te avisando aí de novidades. Deus te abençoe. Vamos junto tirar a nossa fé de dentro da caixa de religião e pensar além. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.